olá moçada, como é que tá? Tudo tranquilo, tudo tranquilo? Estamos aí, IFPR, Eureka, pré-ENEM. Como assim pré-ENEM? Pré-ENEM, nós estamos passando umas aulinhas para você compreender melhor o conteúdo. Acabamos de conversar na nossa aula com o professor Jomar sobre inglês, com relação ao nosso propósito. Nosso propósito, eu já falei, nosso propósito é chegar lá no final e você conseguir debulhar a tua prova do Enem, você conseguir realmente resolver aquela prova, que não venha a ser um grande problema para você. E daí você vai conseguir o quê? Vai conseguir o que você quiser na tua vida, tá? Aquilo ali vai ser uma porta de entrada para a tua vida. E estamos aqui no estúdio, eu, professor Dalton, trabalhar com a Química 2. Nós vamos ter um contato com a química, um contato mais íntimo com a química. Vamos tentar esclarecer os mistérios da química para você. E claro, como sempre, não estamos sozinhos. Nós estamos junto com o professor Jomar, com a professora Wanda. Estamos aqui que vão participar, vão colorir a nossa aula, ou seja, trazer alguma coisa a mais, além daquilo que a gente pretende conversar contigo. Tá joia? Então esteja onde você estiver, nós vamos trabalhar algumas questõezinhas do Enem de 2010. Prova azul, se você está com a tua prova em mãos, você pega a tua prova e começa a procurar lá. Então vamos lá, vamos para a tela para ver o que nós temos como primeira questão. Vamos lá, Jomar. Beleza, questão 65, super. Questão 65. As misturas efervescentes em pó ou em comprimidos são comuns para a administração de vitamina C ou de medicamentos para a azia. Essa forma farmacêutica sólida foi desenvolvida para facilitar o transporte, aumentar a estabilidade de substâncias e, quando em solução, acelerar a absorção do fármaco pelo organismo. As matérias-primas que atuam na efervescência são, em geral, o ácido tartárico ou o ácido cítrico, que reagem com sal de caráter básico, como o bicarbonato de sódio NaHCO3, quando em contato com a água. Peraí. Vem comigo aqui. Seguinte, ele está comentando com relação aos comprimidos efervescentes, ou pó efervescente. Aqui já tem um detalhezinho que eu acho que vale a pena lembrar você. Lembrar você com relação ao quê? Com relação à velocidade de reação. Aqui aparece um detalhe importante, que existem fatores que determinam se uma reação venha a ser rápida ou venha a ser lenta. E uma reação lenta eu posso acelerar, tem fatores que vão alterar a velocidade. Ou uma reação muito rápida eu posso dar uma reduzida. Então acontece o seguinte, você tem que ficar esperto com relação a como ele está jogando aqui. Eu quero colocar você diante do comprimido e do pó. Então você tem o efervescente, um medicamento efervescente, mas ele pode ser em comprimido ou pode ser em pó. Então, quando ele é em comprimido, ele demora mais para dissolver. Você joga ele na água, ele demora mais, fica fervendo por mais tempo. Ou em pó, você joga e é praticamente instantânea a efervescência. Então, qual é a diferença básica que você vê aí? Você vê uma diferença com relação ao tamanho de partícula, grau de subdivisão. Como assim? Quando você tem ele em pó, a superfície de contato onde vai haver reação é maior. Consequentemente, a velocidade da reação é maior. Então, quanto mais você subdividir, mais rápida é a reação, porque você aumenta a superfície de contato. Por exemplo, você vai lá e compra carne. Se você comprar carne em pedaços, vai levar um certo tempo para ela deteriorar. Então você vai conseguir manter ela por um bom tempo. Mas se você comprar carne moída, o que acontece? Você aumenta a superfície de contato dela. Ela vai ficar em contato com o ar numa superfície maior. Consequentemente, a decomposição dela é mais rápida. Ah, tua mãe sempre comentou, filho, coma direito, mastigue bem essa comida. Por que isso? Porque você mastigando bem, no teu estômago as partículas serão menores, daí a superfície de contato vai ser maior. Consequentemente, tua digestão vai ser mais rápida. Então tem tudo a ver com essa questão? Tem. Então gostaria só de, gostava, porque a Jo já foi, de passar essa questãozinha para você. Então vamos voltar para a nossa questão para ver sobre o que é essa questão na realidade. Joia? Então a tela conosco aí. Aí ele comenta, a partir do contato da mistura efervescente com a água, ocorre uma sequência de reações químicas simultâneas, quer dizer que ocorrem todas juntas. Liberação de íons, formação de ácido, formação de gás carbônico, gerando a efervescência. Então vamos lá, next. Aprendi. Meu rapaz. Vamos lá. As equações a seguir representam as etapas da reação da mistura efervescente na água, em que foram omitidos os estados de agregação dos reagentes, o estado físico, se é sólido, líquido, gasoso. E H3A representa o ácido cítrico. Veja, ele fornece para você aqui, três equações. Então, equação número 1, equação número 2, equação número 3 e equação número 4. Peraí, vem comigo aqui. Veja,
Essas equações são o quê? São representações de uma reação química. Então, existe a reação química, que é o acontecimento, o fato. Existe uma forma de representar a reação química. Como que nós representamos a reação? Através da equação. Então, ele está apresentando nesse exercício 4 equações químicas. E dentre essas 4, ele quer que você classifique nas 4, você faça uma classificação do tipo de reação. Ué, mas existe classificação de reações? Existe. Então, as reações são classificadas de acordo com o acontecimento, o que está acontecendo ali dentro. Tá? Então, volta com a tela ali para nós analisarmos as 4 reações. Então, nessas reações, pode deixar as reações ali, Gilmar, pode voltar. Isso. Então, o que acontece? Nessas 4 reações, ele está pedindo para você essa sequência. Ele quer saber qual é ionização, qual é dissociação iônica, qual é formação do ácido e qual corresponde à liberação do gás. E ele pede que você responda respectivamente. Aqui eu quero conversar contigo o seguinte. Gilmar, você pode passar mais um next de novo. Um next bacana, deu nada aqui, mais um aqui. Foi mais um, aí tá bom. Eu quero que você entenda o seguinte, existem estruturas, opa, já fiz besteira aqui. Existem estruturas iônicas, isso eu vou pedir para você anotar, e existem substâncias moleculares. Então veja que a minha letra não é grande coisa aqui nesse tipo de quadro. Mas você está traduzindo. Substâncias iônicas e moleculares. As moleculares é que são chamadas normalmente de covalentes. Substâncias covalentes. Bom, eu quero que você diferencie da seguinte forma. Você vai receber uma fórmula. Por exemplo, você recebeu a fórmula do NaCl, o famoso sal de cozinha. Você recebeu a fórmula do ácido clorídrico, HCl. Uma delas é iônica e a outra é covalente. Como é que você vai diferenciar? O esqueminha que eu uso é o seguinte. A substância iônica é a que contém um metal. A fórmula que contém um metal você caracteriza como iônica. Então, a substância molecular vai ser aquela fórmula que não tem metal. Ah, por exclusão? Sim, por exclusão. Então você consegue fazer essa diferenciação. Aí você me pergunta, mas Dalton, peraí. Eu tenho que saber quando que o bichinho é metal, quando que ele não é um metal. Eu tenho que saber fazer essa diferenciação? Claro que você tem que fazer essa diferenciação. Existem várias formas de você fazer essa diferenciação. Então dá uma olhada comigo aqui, ó. Tem várias formas de você fazer a diferenciação se o elemento é classificado como metal ou não. Quais as várias formas? Você pode usar a classificação periódica. A tabela periódica, muita gente tem medo. Meu Deus do céu, a tabela periódica, não consigo entender. Aquilo ali é uma tabela, simplesmente eles colocaram ali para te ajudar. Você tem que entender como é que funciona a tabela. Nós vamos um momento conversar sobre a tabela. Outra forma de você identificar se o elemento é metal ou não metal é pelo número atômico. O número atômico indica o número de prótons do átomo que o elemento representa. Então, no número de prótons, se ele é um átomo, o número de elétrons também é igual, eu consigo descobrir se o elemento é metal ou não. Mas são formas onde você precisa ou ter a tabela ou memorizar a tabela, ou ter o número atômico, saber mexer com o número atômico. Mas vamos supor que o infeliz, quando elaborou uma questão para você, ele não lembrou de colocar esses dados, ele está contando com a tua memória. O quê? Preciso saber de cabeça? Tem coisa que de repente é bom você ter na memória. Não é que precisa, mas vale a pena, porque vai fazer uma diferençazinha com quem está concorrendo contigo. Se você sabe um pouquinho a mais, você está um degrau acima. Faz diferença detalhe. Lembre, as diferenças são nos detalhes. Então, como é que eu consigo definir se o elemento é metal ou não metal? Eu, particularmente, acho mais fácil você usar a sequência de eletronegatividade. Aí você me pergunta, mas o que é essa desgraça? Eletronegatividade é a força de atração por elétron. O átomo atrai elétron. Esse grau de taradismo por elétron é chamado eletronegatividade. Tá, mas como é que eu vou saber? Vem cá, eu vou escrever para você aqui, Olho na tela ali, Eu vou escrever a sequência de eletronegatividade. Flúor, meu Deus do céu, era para ser um F. Era. Então, primeiro, vamos apagar direitinho isso aqui. F, O, N, Cl,
flúor, cloro, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Essa sequência é conhecida como von Clebrich. Essa sequência é conhecida como von Clebrich, tirando o hidrogênio, que não é nem metal nem não metal, esses elementos que aparecem aqui são não metais. Então, esses elementos são não metais? São. Então, eu peço para você lembrar o seguinte: se você encontrar uma fórmula que só tenha elementos deste grupo, só elementos deste grupo, a substância vai ser molecular. Se aparecer alguém diferente desse grupo, a substância vai ser iônica. Tudo bem? Peraí, então vem cá. Sal de cozinha. Sal de cozinha tem o quê? Tem o cloro. Cloro está nessa lista? Tá, cloro está nessa lista. Mas ele tem o sódio. Sódio está nessa lista? Não. Se o sódio não está nesta lista, o sódio é um metal. Opa, apareceu metal na fórmula? Apareceu. Se apareceu metal na fórmula, eu já sei que essa substância é um composto iônico. Ou seja, ele é formado de íon positivo e íon negativo. Ele tem íons. Agora dá uma olhada no HCl. O Cl nós já conversamos, o Cl está ali na lista. O H está na lista? Está na lista. Opa, só tem elemento da lista? Só. Consequentemente, esta substância é uma substância covalente ou molecular. Pronto, eu já defini que o sal de cozinha contém íons, positivo cátion, negativo ânion. E eu descobri que o ácido clorídrico não tem íons. Ele é uma substância molecular, é uma molécula. A ligação que ele apresenta é a ligação do tipo covalente. Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que você fez uma diferenciação em termos de ligação. Aí você me pergunta, mas é importante isso, Dalton? Claro que é importante, porque as propriedades da substância vão depender disso. Como assim vão depender disso? Você vai conseguir determinar se uma substância é sólida, se ela é líquida ou se ela é gasosa pela ligação. Você vai conseguir determinar se a substância conduz ou não corrente elétrica pela ligação. Você vai conseguir determinar outras propriedades da substância pela ligação. Por isso que eu acho essencial você saber diferenciar inicialmente se uma substância é iônica ou se uma substância é molecular. Então, inicialmente você vai fazer essa diferenciação. Tranquilo? Entendeu como é que eu fiz? Se faz parte do grupo, é covalente. Se tem alguém fora do grupo, é iônica. Mas eu tenho que decorar o grupo? Eu aconselho você a memorizar. Não vou usar o termo decorar, porque o pessoal não gosta, vou dizer memorizar. Mas é a mesma coisa? É a mesma coisa. O que você vai fazer? Lembre do von Clebrich. Esse von Clebrich, praticamente toda aula nós vamos relembrar você. Então, por lavagem cerebral, você vai chegar em outubro sabendo isso. Então, você vai usar isso. Tá? Você vai usar isso. Então, nessa definição iônica e covalente, estamos conversados. Agora, vamos voltar para o exercício para a gente analisar o seguinte. Ele está perguntando com relação a conceito de ionização e dissociação iônica. Pega a palavra. O que significa dissociação iônica? O que será que significa dissociar? Jomar e Wanda, vamos lá. O que será que significa dissociar? Dissociar é não associar? É não associar. Então eu vou separar o pessoal todo? Exatamente. Dissociar é separar. Então existe a dissociação iônica. Como é que a gente vai traduzir dissociação iônica? Eu vou, no caso, separar íons, é isso? Separação de íons, tranquilo. Professor Jomar, que é professor de inglês, professor de inglês, ele está traduzindo a palavra. Então ele é especialista em química. Não, você não precisa ser especialista em química, você pega as palavras e você vai traduzindo. Assim como você traduz o inglês, você traduz as palavras em termos de conceito, definição. Se você tem paciência... Meu rapaz, minha moça, latim é a base de tudo. Se você tivesse aprendido latim com os meus pais, meus avós, assim por diante, a gente tiraria 1001 línguas e todo o significado das palavrinhas mais complexas em língua portuguesa. Muito mais fácil. Né? Lembra da tabuada? Já ouvi falar. A tabuada, lá no meu colégio, eles pediam para decorar. Então, eu ficava repetindo 50 vezes até decorar. Agora, memorizar atualmente está mais ligado a você associar essa informação a alguma coisa para reter aqui. Então você vai memorizar, vai associar esses elementos a alguma coisa que você vai fazer a ligação que vai te fazer lembrar mais tarde. Não precisa repetir 50 vezes. Fazendo aquele
o webzinho, aquela amarração é o suficiente. Professor Dalton, arrebente. Vai usar. Então, vamos ver o seguinte. Vai no próximo slide para nós ali, Gilmar, por favor. Bacana. Mais um. Mais um super. Não, volta. Volta. Era para... Bom, esse aí. Bacana. Eu deixei um em branco para fazer o seguinte. Você tem o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é NaHCO3. Dá uma olhada no bicarbonato de sódio e me diz uma coisa. Ele é um composto iônico ou covalente? Você está vendo a presença do sódio de novo. Ele é um metal, então ele não faz parte do von Clebrich, portanto, isto aqui é um composto iônico. Se ele é um composto iônico, ele é formado de íons. Ah, é? É. Então, quando o bicarbonato de sódio cair em água, ele vai sofrer uma separação dos íons. Eu falei separação. Portanto, o processo que vai formar ou liberar Na+, e HCO3-, o nome desse processo é dissociação iônica. Dissociação iônica. Eu vou separar íons que já existiam. Daí ele faz o seguinte, ele propôs nesse mesmo exercício esta fórmula aqui, ó, H3A, representando um ácido. Olha, este ácido é um ácido que não tem metal. Esse elemento genérico A também não é um metal. Portanto, o H3A é uma substância molecular. É uma substância que não tem íons. O que acontece quando eu coloco ele em água? Quando eu coloco o H3A em água, existe um processo de formação de íons. Ele vai quebrar aqui, vai produzir 3 íons H+, mais o A menos 3, ou 3 menos. Vamos escrever da forma que é a correta hoje. Então, a forma que é correta hoje é 3 menos. Opa, não apaguei direito ali. Acho que agora eu consigo apagar. Deixa eu largar minha caneta aqui que eu consigo apagar. Isso. Então, vai ficar o A 3 menos. Então, o que acontece? O que acontece é que eu pergunto para você. Antes de eu colocar em água, tinha íon? Não, porque a substância é molecular. Ao colocar em água, surgiram íons? Surgiram. Então, o nome desse processo é ionização. Ionização significa criação de íons. Não existiam íons. Olha a diferença dos dois processos. O processo de cima já tinha íon antes de eu colocar em água. No segundo processo não haviam íons, surgiram. Então aqui eu chamo de ionização e no processo de cima eu chamo de dissociação iônica. Então tem essa diferença característica. Então podemos agora ir para o nosso slide. Pode ir lá, João Mário, o próximo. Beleza. Isso, esse mesmo. Então você dê uma olhada no seguinte, você tem a primeira reaçãozinha aqui, ó. Primeira reaçãozinha. O que é a primeira reação? É aquilo que eu havia comentado contigo. O NaHCO3, que é iônico, que tem o íon positivo e o íon negativo, simplesmente soltou os íons. Então, se ele simplesmente soltou os íons, isto é uma dissociação. Isto é uma dissociação? É. Veja o processo número 4 que nós comentamos no anterior. O processo número 4, o H3A é uma substância molecular e daí ele produziu íons. Esse é o processo que nós comentamos como ionização. Isto é uma ionização? Com certeza. Agora você observe o processo número 2. Processo número 2, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o H2SO3, que é um ácido, que é o ácido carbônico, está decompondo, ele está produzindo duas substâncias. Isso é uma decomposição. Agora, dê uma olhada nas substâncias que foram formadas. As substâncias que foram formadas foi a água e foi o CO2. Água e CO2, espera aí, o CO2, você lembra o nome dele? Ele é conhecido como gás carbônico, sim, gás carbônico, dióxido de carbono. Espera aí, tem 4 formas de você chamar o CO2. 4 formas distintas? Sim. Dióxido de carbono, gás carbônico,
anidrido carbônico. E não esqueça um detalhe, o CO2 pode ser solidificado. Utilizando alguns processos físicos, você torna o CO2 sólido. E o CO2 sólido é chamado de gelo seco. O CO2 sólido é chamado de gelo seco? É. Só que aqui ele não está sólido, aqui ele está sendo produzido, então aqui é o gás carbônico. Tá, e a reação número 3? A equação 3 representa o quê? Representa dois íons se juntando, o íon HCO3- ou íon H+, os dois se juntando, formando ácido carbônico. Pera aí, o que ele pediu no exercício? No exercício ele pediu para você colocar em ordem. Primeiro, uma ionização, então começa com o número 4. Está aqui a nossa resposta. Ele pediu depois uma dissociação, é a número 1. Ele pediu depois o quê? Ele pediu uma formação de ácido, que é a número 3. E, finalmente, ele pediu uma equação de liberação de gás. Liberação de gás, a equação número 2. Então, nós temos a resposta, a letra E, está marcado em verdinho aqui, deixa eu assinalar essa alternativa, que é a nossa resposta. Portanto, eu quero que você lembre sempre o seguinte, as questões do Enem, elas têm sempre um comando. Como assim um comando? Você tem que perceber o que ele quer. Perceber o que ele quer. Porque tem momentos, tem questões, aliás, que eles fazem com enunciado muito longo. Aí você vai ler aquele enunciado, só que você não vai ter tempo de ler uma segunda, uma terceira vez. Porque você sabe que o tempo na prova do Enem é uma questão preciosa, questão de tempo. Então você tem que tentar pegar e extrair o mais importante. Nessa questão fui mais direto porque eu tinha que explicar para você os conceitos químicos que haviam no meio do caminho. Quais conceitos eu tive que explicar para você? O principal com relação à diferença de ligação. Então procura lembrar, com relação à diferença de ligação, a ligação iônica, a ligação covalente, é essencial você saber a diferença dos dois. Compostos iônicos, todos são sólidos. Porque às vezes eu observo questões do Enem ou questões até de vestibulares, que de repente você até presta algum vestibular aí na sua região, e daí ele coloca uma substância que você nunca viu na vida, e ele pede o estado físico. Ah, isso aqui é sólido, isso aqui é gasoso, isso aqui é líquido, daí você fica bravo. Ah, como é que eu vou saber se eu nunca vi na vida? Pela ligação. Se a substância é iônica, ela é sempre sólida. E normalmente eles cobram substância iônica. Aí você vai lá e já sabe o estado físico. Se a substância iônica significa que ela é formada do que mesmo? Íons. E o que são íons? Cargas. Então ela é formada por uma partícula positiva e uma negativa. Escuta, existe atração entre essas partículas? Claro que existe atração. Então eu tenho estado sólido. Peraí. Você sabe a diferença estrutural do estado sólido, líquido e gasoso? Vamos relembrar? Como é que o estado sólido? As partículas estão bem encaixadas. Esse é o estado sólido? A mobilidade é muito limitada. Tudo bem? E daí? Daí como é que é o estado líquido? Eu aqueço, forneço energia, eles começam a se agitar um pouquinho mais e desencaixa. Estado líquido, as partículas conseguem deslizar uma sobre a outra? Conseguem. Você joga água no chão, ela escorre por quê? Porque as partículas agora deslizam. Mas elas não estão totalmente soltas, elas só desencaixaram. Aí você fornece mais energia, elas se agitam mais e elas se liberam, passam para o estado gasoso. Então, peraí, o composto iônico é sólido, as partículas estão encaixadas. Eu quero fazer a fusão. O que é fazer a fusão? É a separação, é desencaixar, passar para o líquido. Será que é fácil ou é difícil separar partículas quando uma é positiva, a outra é negativa? O que você acha aí no aconchego do seu lar? Você acha fácil ou acha difícil? Se uma é positiva e outra é negativa, elas se atraem, é difícil separar. Consequentemente, você precisa fornecer muita energia ou pouca energia? Muita energia. Então, a substância iônica ela tem um alto ponto de fusão. É difícil derreter. Se eu quiser, então, derreter o sal de cozinha, é fácil? Não é fácil. Quer fazer esse experimento? Pega uma panela na tua casa, pega o fogão a gás, jogue sal e veja se a temperatura da chama do fogão a gás é suficiente para derreter o sal. Não é suficiente. Então você não consegue, porque o ponto de fusão é muito alto. Por quê? Porque é uma substância iônica. É uma característica das substâncias iônicas? É. Mais uma característica das substâncias iônicas. Elas conduzem corrente elétrica. O que é conduzir corrente elétrica? Levar a eletricidade de um ponto para outro.
Fisicamente, você sabe me dizer o que é a corrente elétrica, do que ela é formada? De elétrons. E você puxa lá da tua memória e lembra que os elétrons são as partículas negativas. O que acontece? Essas partículas negativas estão fazendo uma corrente elétrica. Eu quero conduzir corrente elétrica. Então, um fio metálico faz isso? Faz. Um fio metálico conduz a corrente elétrica. Mas eu quero saber se uma substância química tipo sal de cozinha conduz corrente elétrica. Como é que eu vou saber? Veja, conduzir a corrente elétrica é dar carona para um elétron de um ponto para outro. Tá, o elétron está aqui. De repente, o que acontece? Eu quero fazer com que o elétron venha para cá. Eu quero conduzir a corrente elétrica, quero dar carona para o elétron. O elétron é uma partícula negativa. Quem é que vai dar carona para ele? Quem tiver afim de dar carona. Ah, não é qualquer um? Não, quem tiver afim. Quem é afim de partícula negativa? Você lembra quem é afim de partícula negativa? A partícula positiva. Conclusão. Eu tenho sal de cozinha. O sal de cozinha tem íons? Tem. Tem parte positiva? Tem. Então ele pode conduzir corrente elétrica? Pode, porque ele é uma substância iônica. Substância iônica pega o elétron, carrega de um lado para outro e faz a condução. Só que para fazer essa condução, a partícula tem que estar livre, ela tem que se movimentar. Se a partícula estiver presa, ela não consegue fazer a condução. Portanto, lembre do seguinte, no caso, substância iônica conduz corrente elétrica? Conduz, desde que seus íons estejam soltos. Se os seus íons estiverem soltos, vai conduzir. Então, o sal de cozinha tem íons? Tem. Mas no estado sólido, ele não consegue conduzir corrente elétrica. Lembre disso. Para o sal de cozinha conduzir corrente elétrica, seus íons devem estar soltos. Como é que eu faço para soltar? Ou eu faço a fusão, eu deixo eles fundidos, falei fundido, deixo eles fundidos sobre fusão, ou eu jogo em água e faço a dissociação iônica que nós vimos no exercício. Nós vimos como é que faz a dissociação iônica, a separação dos íons pela água. A água vai fazer isso? Vai. Então o sal, a substância iônica, vai ser condutora de corrente elétrica? Sim, vai ser chamada de eletrólito, mas só se estiver derretido, fundido ou em solução aquosa. Tranquilo? Então nesse primeiro exercício, veja o quanto de conteúdo deu para conversar. É muita coisa? É. Você acha que aquela questãozinha ali era direto eu resolvo? Sim, na hora de resolver é direto. Mas o conhecimento que você tem que ter para você montar a resolução não é um conhecimento tão direto. Então, é isso que eu quero que você observe. Depende de você estudar, por favor. Eu quero que você vá atrás de conteúdo, ou seja, vá atrás de um livro. Vamos lá, Wanda. Só queria fazer um comentário, né, que na questão cita a vitamina C. Né? E a vitamina C também é conhecida como ácido ascórbico, né? Que na sua forma ionizada, como o professor, né, estava falando sobre íons, ele é chamado de ascorbato, né? C6H8O6. E essa molécula, ela é muito importante, né, a vitamina C, na hidroxilação, que talvez depois o professor, né, comente sobre o que é realmente a hidroxilação, né, de moléculas bioquímicas muito importantes para a manutenção da vida, né? Então, uma dessas moléculas e a principal função da vitamina C no organismo é a hidroxilação do colágeno, professor, né? Que é uma proteína, né? Que tem por finalidade ajudar na constituição, né? De dentes, tendões e também na parede do coração, né? Nos vasos sanguíneos, né? Então, é uma substância muito importante, né? Para a manutenção da vida. Além disso, a vitamina C é um importante antioxidante, né? Então, a gente sabe que os radicais livres, né, eles são produtos das reações químicas dentro da célula. No entanto, o excesso, né, de radicais livres acaba prejudicando a função da célula. Então, a gente precisa de algum mecanismo para combater esse excesso, né, que fica sobre a célula. E a vitamina C, né, atuando sobre o colágeno, por sua vez, vai atuar na eliminação desses radicais livres, né? E, além do mais, também a vitamina C ajuda também a produção de alguns hormônios e neurotransmissores. Lembrando que a gente precisa... Onde é que a gente encontra a vitamina C? Né? Principalmente em frutas e legumes. Né? E lembrando também que o ideal é consumir na sua forma natural. Né? Porque altas temperaturas acabam inativando a função da vitamina C. Quer dizer que se eu tomar 50 tabletinhos daqueles laranjas não vai adiantar? Não vai adiantar, muito pelo contrário, professor. Pode até, né, o excesso pode até prejudicar o organismo. Então, nós precisamos de traços de substâncias. Né? Se a gente ingerir um excesso das duas uma, ou não vai fazer efeito nenhum,
ou acaba prejudicando o organismo. Então, a solução é ir ao verdureiro. É isso aí, comprar professor. um montão de frutas e verduras, Com certeza. né? E cuidar da saúde, porque na farmácia eles não vão resolver o meu problema. Com certeza. Exatamente. Então, a questão de oxidação, radicais livres, né? Nós vamos conversar sobre radicais livres, que a Wanda falou, importante, né? Reação de oxidação e assim por diante. Então, serão todos comentados. E muito bom ela comentar com relação à vitamina C. Vitamina C é muito comentado, né? Existem aí vários experimentos com relação, cai muito com relação, para que serve? Então, como foi comentado, excesso não é bom. Excesso não é bom, não. Nós precisamos de traço, sim. Os vegetais, as frutas, então, nos fornecem essa vitamina C necessária. Às vezes você não precisa nem da suplementação, né? Você vai lá e vai na feira livre lá e pega a tua frutinha, teu vegetal, você consegue absorver a vitamina C necessária. Então, primeira reação, estamos conversando, primeiro exercício, vamos para o segundo. Vamos lá, Gilmar, vamos ver o que nós temos mais aí. Nossa. O fósforo, olha que chique, o fósforo. Geralmente. Sempre horrível, né, professor? É sempre. Barbaridade. Exatamente. O fósforo, geralmente representado pelo íon de fosfato, PO4-3-, é um ingrediente insubstituível da vida, já que é parte constituinte das membranas celulares e das moléculas do DNA e do trifosfato de adenosina, principal forma de armazenamento de energia das células. Isso aqui é um campo que a professora Wanda deita e rola com certeza. O fósforo utilizado nos fertilizantes agrícolas é extraído de minas, cujas reservas estão cada vez mais escassas. Certas práticas agrícolas aceleram a erosão do solo, provocando o transporte de fósforo para sistemas aquáticos, que fica imobilizado nas rochas. Ainda, a colheita das lavouras e o transporte dos restos alimentares para os lixões diminuem a disponibilidade dos íons no solo. Tais fatores têm ameaçado a sustentabilidade deste íon. Tais fatores enumerados anteriormente. Next. A minha pronúncia que é horrível. Uma medida que... Tá legal, tô gostando. Tá entendendo? Tá entendendo? Tô entendendo, então, isso que interessa. A coisa está supimpa. Estamos nos comunicando. Uma medida que amenizaria esse problema seria... Que problema? Deixa eu ver se eu sei fazer o negócio. Ah, aprendi. O fósforo geralmente... Então, veja, qual o problema que ele está mencionando? Vamos localizar aqui. O fósforo utilizado nos fertilizantes agrícolas é extraído de minas. Então, já sei de onde vem esse fósforo, cujas reservas estão cada vez mais escassas. Está acabando o fósforo nas minas. Ou seja, essa reserva de mina está diminuindo drasticamente. Certas práticas agrícolas aceleram, então práticas agrícolas que aceleram a erosão do solo, provocando o transporte do fósforo que estava num local para um sistema aquático. Então vem a chuva provoca essa erosão, carrega esse fósforo que vai acabar num rio, num sistema aquático, que daí fica imobilizado nas rochas. Então ele vai ficar imobilizado nas rochas nesse sistema aquático. Então ele está imobilizado, ele não tem muita utilidade, esse que interessa. Ainda a colheita das lavouras e o transporte dos restos alimentares para os lixões diminuem a disponibilidade dos íons no solo. Então o problema na realidade é isso aqui, ó. O problema na realidade é a diminuição da disponibilidade de fósforo. Esse é o problema principal. Então vamos ver o que ele comenta para nós ali. Vamos ver ali, Gilmar, por favor. Então, a medida que amenizaria esse problema seria incentivar a reciclagem de resíduos biológicos utilizando dejetos animais e restos de culturas para a produção de adubo. Incentivar a reciclagem de resíduos biológicos. Opa, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Utilizando dejetos animais e restos de culturas para a produção de adubo. Eu achei legal essa alternativa. B. Repor o estoque retirado das minas com um íon sintético de fósforo. Não, eu acho que não é muito interessante fazer um íon sintético dele. Da natureza é diferente. Aumentar a importação de íons fosfato. Vamos comprar fosfato dos países ricos? Não, acho que não. Substituir o fósforo dos fertilizantes por outro elemento com a mesma função. Peraí, a função do fósforo é uma função essencial que ele falou no começo do exercício. Não vou trocar por outro elemento. Proibir por meio de lei federal. Cria uma lei que está resolvido. Não. Então a nossa resposta realmente, letra A. Next. Pronto, está resolvido. Então, moçada, o que nós tivemos hoje para trabalhar? Tivemos muita coisa. Então, na primeira questão, ficamos um tempão conversando.
Então, o que acontece? Dentro desse sistema, você vai trabalhar nas próximas aulas. Nós vamos jogando os conceitos para você, você vai anotando e tente arranjar um livro do ensino médio para você acompanhar. É bom, porque daí você vai sustentar o que nós estamos falando no livro e vai complementando cada vez mais. Então, tivemos o prazer de trabalhar aqui com o professor Jomar, com a professora Wanda, e esperamos poder ter contribuído um pouquinho contigo com relação a conhecimento e interatividade. Tá joia? Um abraço para vocês, até um próximo encontro. Nos vemos por aí. Tchau, tchau. Bye! Até mais.